O poder que nasce com a gente. Capítulo 4. Os códigos da verdade. O sinal sonoro da escola ecoou estridente pelos corredores, marcando o fim do recreio. A energia no ambiente era alta, um burburinho de risadas e conversas sobre o intervalo que ainda reverberava. Os alunos retornaram para a sala de aula e, seguindo o hábito, ocuparam seus lugares. Carteiras foram arrastadas, estojos abertos e livros de história dispostos sobre as mesas. Eles esperavam por mais uma tarde monótona de anotações sobre o passado. O professor Valério entrou. O silêncio que o seguiu não era a típica quietude escolar, era algo denso, quase palpável. Ele não carregava livros, apenas uma postura rígida. Seus passos, firmes e ritmados, ecoaram pelo concreto até o centro da sala. Ele parou, observando cada aluno com uma precisão cirúrgica. Guardem os livros, comandou. A voz, desprovida de qualquer hesitação, cortou o falatório como uma lâmina. A sala congelou. O professor começou a empurrar as carteiras pesadas contra as paredes com uma força bruta que ninguém suspeitava que ele possuísse. O som do metal arrastando contra o concreto criou o clima de uma arena. Em segundos, ele revelou uma faixa preta amarrada com perfeição sobre a roupa e puxou um pergaminho antigo de combate. O professor de história dera lugar a algo muito mais antigo e perigoso. O pergaminho já determinou o destino de vocês hoje, anunciou o mestre com um olhar que parecia escanear a alma de cada um. Ele começou a caminhar lentamente pelos corredores, passando na frente de cada aluno. O suspense era insuportável. Ele parava por um segundo a mais em frente a alguns, mantendo o olhar fixo. Vou ditar as duplas. O confronto não é uma escolha, é um teste de fibra. Ele ditava as sentenças, forçando cada um a se levantar para ocupar o centro da sala. Dinama e Choloé, levantem-se e ocupem o centro. Ele caminhou até as duas, gesticulando para o tatame improvisado. Elas obedeceram prontamente. Life e Maia, movam-se. O mestre passou por elas, observando suas posturas antes de sinalizar o início com um gesto seco. Ele desfilava entre os alunos. Chamou Ben e Natan, depois Ragnar e seu oponente. Passou na frente de Âmbar e Letícia, forçando-as a um contato visual intenso antes mesmo do combate começar. Quando chegou em Dylan e o garoto de capuz, ele parou exatamente entre os dois, fitando-os com uma intensidade que fazia a sala prender a respiração. Vocês dois, o nível de vocês é um mistério que será resolvido agora, murmurou, antes de ordenar o movimento. Ele continuou o trajeto, chamando Pedro e Murilo, depois Enzo e Gustavo. Por fim, parou diante do Falcão e, em seguida, seguiu até Troy, olhando-o de cima a baixo com um desprezo frio, avaliando o peso de um erro. Falcão. Troy. O encerramento. A voz do mestre ecoou, finalizando as formações. As lutas foram um espetáculo de brutalidade técnica. Dinama dominou com agilidade felina, enquanto Life garantiu sua vaga com precisão cirúrgica. Ben, Ragnar, Âmbar e Sophie confirmaram o favoritismo. O duelo entre Dylan e o garoto misterioso durou 5 minutos ininterruptos. A simetria de seus golpes e a maestria na movimentação deixaram a sala em silêncio absoluto. Quando o mestre os parou, seu respeito era evidente. Murilo, com uma calma gelada, desarmou a arrogância de Pedro com um oshiro-geri devastador na boca do estômago, tirando o ar do oponente. Enzo e Gustavo travaram um duelo tão violento que mandou Gustavo para a enfermaria, de onde ele retornou, determinado e com o braço enfaixado, apenas para assistir ao desfecho. Finalmente, o clímax. Falcão e Troy no centro. Troy, pálido, tentou manter a pose, mas o pânico era evidente. Falcão avançou com a imponência de um predador, cada passo exalando poder autêntico. O soco desesperado de Troy foi esquivado com uma fluidez artística. Falcão aproveitou o impulso do rival e elevou o corpo no ar em um giro de 360 graus. O chute tornado atingiu o capacete de Troy com a precisão de um raio. O impacto foi seco e devastador. Troy desabou. Ao tentar se levantar, o peso da derrota era maior que o da dor física. Ele se arrastou até o centro e, sem dizer uma palavra, prostrou-se aos pés do Falcão, em um gesto de absoluta submissão. Falcão, por favor, implorou, a voz trêmula diante dos colegas. A sua técnica é perfeita. Eu não quero mais ser seu inimigo. Deixa eu fazer parte do seu grupo. Eu faço o que você quiser, mas me deixa lutar do seu lado. O Falcão o observava do alto, impenetrável. Foi então que o mestre, agora o centro de todas as atenções, deu o passo definitivo. Ele cruzou os braços, a autoridade em sua postura fazendo o ar da sala parecer rarefeito.
Silêncio, a voz do homem cortou o burburinho da sala como uma lâmina. Ele ergueu o queixo imponente. Se vocês entraram por aquela porta após o recreio achando que teriam uma aula de história, cometeram o erro das suas vidas. Esqueçam o Valério. Meu nome é Sensei Lawrence, o Garras de Águia. O choque foi coletivo. O cochicho desesperado tomou conta das carteiras. O Sensei Lawrence é o Garras de Águia. O nosso professor é uma lenda disfarçada. Enquanto os perdedores, liderados por um Troy humilhado, saíam resmungando juras de vingança, Lawrence voltou-se para os vencedores. Vocês provaram no tatame que o mérito é dos fortes. Ganharam uma bolsa de estudos no meu dojo e esses kimonos como símbolo do que virá a seguir, ele disse, entregando as vestimentas brancas impecáveis. O treinamento de hoje acabou. Os vencedores fiquem. O resto saiam. A sala esvaziou-se rapidamente. O treinamento havia terminado, mas a verdadeira jornada, forjada na perfeição técnica e no respeito, estava apenas começando.